Quem nos acompanha no nosso canal, estamos fazendo uma bateria de questões que envolvem potenciação. Fizemos a primeira aula, essa aqui é a segunda aula. Eu trouxe dois assuntos hoje. O primeiro, expoente negativo, o segundo, potências especiais. E qual é o objetivo? É você ter o domínio dessas questões de uma forma particular, porque elas são agregadas em expressões, em problemas mais complexos, e que se você não tiver o domínio, você não consegue desenvolver a questão. Então, esse é o objetivo. Vamos iniciar aqui pelo expoente negativo. Toda vez que você vê uma potência, com expoente negativo, aqui está de uma forma genérica, tá? Eu tenho aqui a minha base, tenho o meu expoente que é negativo, eu vou transformar isso em uma fração. Como é que eu faço isso? Aqui é como se fosse o denominador 1. Eu coloco esse denominador como numerador, 1, repito a minha base e o meu expoente, eliminando o meu sinal negativo. Como que eu eliminei o meu sinal negativo? Aplicando a propriedade, tá bom? Vamos agora aqui de uma forma mais específica. Eu tenho 2, base, elevado a um cubo negativo. O que eu vou fazer? Eu vou repetir. Como se aqui se tivesse o número 1, coloco o 1 e repito a minha base juntamente com o meu expoente, que é 3. Eu eliminei meu sinal negativo, porque eu transformei em fração. Desde o momento que eu apliquei a propriedade, automaticamente eu elimino o sinal negativo. Dando continuidade, eu vou ter aqui o quê? Eu tenho a base, ou seja, que ela vai se repetir 3 vezes, que vai ser igual a 8. Minha segunda questão, ela já está de uma forma mais clara, que é uma fração. Se é uma fração, na propriedade, é eu apenas invertê-la. Botar meu denominador como numerador e o meu numerador como denominador. Tá? Eu apenas inverti os números. Tá aqui, eu apliquei a propriedade. O número 1 ele continua aqui, não precisaria colocar. É só para você ver o processo. Tá? Vai dar 2/3. Está aqui. Fechei a conta. Mais uma vez, eu tenho aqui mais uma fração, 3/2, elevado a um expoente negativo, ao quadrado negativo. O que eu faço? A primeira coisa que eu faço é inverter os números. 2/3. Tá? Apliquei minha propriedade, então foi eliminado o meu sinal negativo. O meu 2 continua. O meu 2 continuando, o que eu tenho? Eu tenho aqui o meu numerador elevado ao meu expoente 2, ao quadrado, assim como também o número 3 elevado também ao expoente quadrado. Como que isso que significa? Só para nós podermos relembrar aqui, tá? É como se fosse 2 vezes 2, que é igual a 4, e 3 elevado a 2, que é igual a 3 vezes 3, igual a 9. Ou seja, eu repito a minha base 2 vezes, eu repito a minha base 2 vezes, tá bom? Então, temos aí os valores. Então, vai ser o quê? 2 vezes 2, 4, e temos 9. Continuando. Agora, eu tenho aqui menos 2 sobre 3, que é igual elevado a menos 2 negativo. Aqui eu tenho que ter uma atenção, porque não somente eu tenho um expoente negativo, como eu tenho uma fração também negativa. Vou aplicar a propriedade. Como que eu aplico a propriedade? Inverto os valores. Inverti os valores, já foi então eliminado automaticamente o meu sinal negativo. Mas o meu sinal negativo daqui de dentro da fração continua. Continuo com o meu número 2, meu expoente 2. Agora eu vou resolver alguns conhecimentos que eu já tenho anterior. Quais são esses conhecimentos? Eu sei que aqui é o quê? Eu sei que esse expoente aqui é par. E se eu sei que ele é par, automaticamente o meu sinal, independentemente do que ele seja negativo ou positivo, ele vai se tornar positivo. Então, 3 vezes 3 é 9. 2 vezes 2 é 4. Recapitulando. Sinal negativo, continua aqui. Aplico minha propriedade, que é tirar esse sinal negativo do meu expoente, eu inverti a fração. Continuei. O meu 2 ele continuou, mas sem um sinal, porque já foi aplicada a propriedade. E agora elevo 3 a 2, a minha base 2 vezes, o meu 2 2 vezes, vai dar 9 e 4. E por que aqui o sinal negativo deu positivo? Porque aqui o expoente é par. Dando continuidade agora lá em cima, o que eu vou fazer aqui? Olha só, eu tenho a minha base 3 elevado à quarta potência negativa. Só que se eu começar a fazer ali, vai começar a embolar. Então eu vou trazer aqui de uma forma mais separada. Ó. Eu vou trazer esse número para cá, fica melhor. Eu vou trazer a minha base, elevada à minha quarta potência negativa, e vou fazer essa questão. Aqui é como se fosse 1, inverto a fração.
Inverto a fração, vai dar 3 sobre 4. Tá aí. Essa é a fração. O que eu fiz? Coloquei o meu denominador número 1 aqui em cima, o 3 eu desci, juntamente com o meu expoente 4, sem o sinal. Por que sem o sinal? Porque eu já apliquei a propriedade. E essa é a minha intenção. Então agora eu tenho o que aqui? 1, que é 3 elevado a 4. Sobre quem? Sobre esse 2 aqui. Esse 2 aqui é como se fosse uma fração também, como se existisse o denominador 1. Então, ele vem aqui embaixo, denominador 1. Qual é a propriedade que eu tenho que colocar aqui? Aqui eu tenho uma divisão de fração. O que nós aprendemos lá atrás? Divisão de fração. Eu repito primeiro, a primeira fração, 3 elevado a 4 é 81, tá? Eu vou botar logo 81. Vou botar 3 elevado a 4 aqui no multiplicado pela inversão dessa fração, que é 1 sobre 2. Eu fazendo essa questão, 1 vezes 1 vai dar 1, e 2 vezes 81, 162. Bom, então tá aí. Ela é um pouco assim, é bom fazer separado, e depois você juntar e fazer a questão. Vamos lá agora, 10 elevado ao quadrado de forma negativa, tá? Eu tenho que eliminar esse sinal aqui, ó. Tenho que eliminar esse sinal negativo. O que eu faço? Aplico a propriedade. Aqui é como se fosse 1, jogo 1 para cima, numerador, e agora o 10 de cá para baixo, juntamente com o meu expoente. A minha base e o meu expoente, eles estão como denominador. Retirei meu sinal negativo. Como que eu retirei meu sinal negativo? Aplicando a propriedade. Apliquei a propriedade, eu tenho agora o quê? 1 sobre 100. Tá aí, fiz a questão. Agora aqui também é a mesma coisa, talvez eu tenha apagado, não tenha colocado. Vamos lá. Tenho aqui menos 1 elevado a mais uma vez o expoente negativo, tá bom? Então aqui eu tenho que ter muito cuidado, porque agora eu tenho um sinal negativo na minha fração. Eu pego, vou aplicar a regra para tirar primeiro esse sinal negativo. Então eu boto 6 sobre 1, apliquei a regra, beleza? A propriedade. E o meu 2 continua, certo? Eu eliminei esse meu sinal negativo desde o momento que eu inverti a fração. Agora eu tenho o quê? 6 vezes 6 tem 6. Mas olha o sinal de menos aqui. Então ele tem que estar aqui. O sinal de menos ele tem que estar aqui. Agora, quando eu fizer a questão, aqui é o quê? É um expoente par. Desde o momento que o expoente é par, o que acontece? Ele se torna positivo, independentemente do sinal que esteja dentro de parênteses. Desde o momento que ele é elevado ao expoente par, ele se torna positivo. Não preciso colocar o número 1 aqui, tá? Continuando. Eu tenho agora aqui 1/3. 1/3 elevado a um quadrado negativo, né? A um expoente negativo. O que eu faço? Aplico a regra. Esse aqui, ó, 3 sobre 1. O 2 continua aqui. O que eu fiz? Eu eliminei esse sinal negativo desde o momento que eu inverti a fração. E o meu número 2 continuou. Agora eu faço a questão, vai dar 9. Fechou a conta? Não preciso colocar 1. Aqui eu tenho números com vírgula, né? O que eu tenho que fazer aqui? Colocar em forma de fração. Essa é a primeira coisa que eu tenho que fazer, botar em forma de fração. Eu não vou aplicar a propriedade ainda de tirar o sinal negativo do expoente. Eu vou primeiro aplicar em relação à fração. Olha só, vou botar 2 sobre 10. Tá? 2 sobre 10 menos elevado aí o meu expoente negativo, que é o cubo. Então tem aqui, ó, 0,2 eu coloquei em forma primeiro de fração. Coloquei em forma de fração para poder aplicar a propriedade, inversão de fração. Então, aqui só tem uma casa, foi por esse motivo que eu botei 10. Se aqui fosse 21, 0,21, seria 2 casas, então seria 100. Se fosse 203, seria 3 algarismos, a direita seria 3 casas, então seria 1000. Então, como só tem uma casa, eu coloco 10. Continuei, agora eu vou aplicar a minha propriedade para tirar esse meu sinal negativo do meu expoente. O que eu faço? Vou inverter a fração, olha, 10 sobre 2, continuo aqui e coloco o quê? 3. Mas olha só, eu tenho uma divisão aqui, eu tenho 10 sobre 2. 10 pode ser dividido por 2. Então, vou ter o que aqui? 5, tá? Vou colocar aqui, ó, 5. Eu tenho 5. Então, a mesma coisa aqui, 5 sobre 3, que é igual a 125. Tá? 5 vezes 5, 25. E 5 vezes 25, 125. Então, tem aí 5 elevado a 3, que vai dar 125. Tá bom? Então, eu vou ter que dar maior volta. Vamos aqui. 0,5 vai ser o mesmo, vai
o mesmo sentido, só ter uma casa, eu vou colocar agora em forma de fração, que vai dar 10. Coloco, repito, menos 3. Vou aplicar minha propriedade é qual? Retirar esse sinal negativo. Então, eu vou inverter a fração. Agora, o 10, que era denominador, passa a ser numerador, e o numerador 5 passa a ser denominador. Tá? Então, agora eu tenho o quê? Agora eu só tenho somente 3. Por quê? Eu apliquei minha propriedade. Desde o momento que eu apliquei minha propriedade, o sinal negativo foi eliminado. O que eu faço aqui? A mesma forma que eu fiz no anterior. Eu posso dividir 10 dividido por 5, que vai dar o quê? Vai dar 2. Tá? Então, seria 2 elevado a 3, que é igual a 8. Tá, eu acredito que até aí, acho que não tem dúvida, né? Até aqui já ficou tranquilo, né? Vamos dar continuidade? Agora vamos para potências especiais. Essas potências, você tem que ter o domínio dela, tem que ter o conhecimento e o domínio, porque querendo ou não, você acaba esquecendo, tá bom? Então vamos lá. Eu tenho aqui, olha só, menos 2 elevado ao quadrado. E tem, dentro de parênteses, menos 2 elevado ao quadrado. São diferentes, sim, são diferentes. Por que na verdade, aqui na verdade é somente o 2 elevado ao quadrado. Esse sinal não. Aqui já é o contrário, aqui é o sinal, a base elevado a 2. Aqui tanto o sinal como a base estão sendo elevados a 2. E vai dar diferença no momento que você estiver fazendo a resolução do problema. Olha só. Menos 2 elevado ao quadrado seria isso aqui. Ó. O sinal menos, entre parênteses, 2 vezes 2, que é igual a 4. E o sinal, ele continua. Tá bom? Aqui é como se tivesse trago de uma forma, né, fatorando para você perceber isso. Então, agora tem aqui dentro do parênteses, menos 2 elevado ao quadrado, aí sim, olha só, diferente, ó. Tanto um como o outro estão dentro de parênteses. Sinal negativo, regra, né, de sinais, que é menos multiplicado por menos, vai ser mais. É aquela regra de sinais que você aprende lá atrás. Então, vamos aplicar isso aqui agora nas questões que estão aqui para ser feitas. Olha só, tem um sinal negativo, mas ele não pertence, não vai ser todo ele, somente 2 elevado a 3 que vai. Né? 2 elevado a 3 vai ser o quê? 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. E o sinal negativo continua. Tá bom? É como se você fizesse um parênteses, botasse 2 vezes 2 vezes 2, a base repetisse a base 3 vezes, e o sinal negativo do lado de fora. Então ele vai continuar. Vamos lá. Agora tem aqui, tanto o sinal como a minha base, elas estão elevando ao meu cubo. Mas só que eu tenho que prestar atenção. Aqui é ímpar. E se for ímpar, se é negativo, vai continuar negativo. Mas se fosse 2, se tornaria positivo, como aconteceu aqui nessa questão aqui anterior. Então vamos lá. Então eu sei que eu tenho o que aqui? Menos 2 elevado a 3. Menos 2 elevado a 3. Vou botar direto, vou botar 8. Vai ser 8 menos 8. Menos 8 porque elevado a um expoente ímpar. Vamos aqui agora, ó. Menos 5 está entre parênteses, é elevado a 0. Se é elevado a 0, é 1. Tá? Até aqui é tranquilo. Porque nós aprendemos que todo número elevado a 0 é 1. Né? Nem sempre vai ser 1 positivo. Presta atenção. Aqui, ó, nós temos menos 5 elevado a 0. Olha só. Aqui é somente 5 elevado a 0. O menos não está sendo elevado a 0. Então, 5 elevado a 0, eu sei que é 1. Eu sei que é 1. Aprendi que é 1. Todo número elevado a 0 é 1. Correto. Mas tem o sinal de negativo aqui. Então, você vê a diferença. Dessa questão que está dentro de parênteses, elevado a 0 vai dar 1. Porque tanto o sinal de menos como o 5 foi elevado a 0 deu 1. Agora aqui não, aqui é somente o 5 elevado a 0. O sinal vai continuar. Então você vai dar 1 e o sinal vai continuar menos. Agora aqui no menos 8 está dentro de parênteses, aqui é o meu expoentinho, isso é meu expoentinho, vai continuar o quê? Menos 8. Aqui está dentro de parênteses, o meu expoente é par, é negativo, mas como o meu expoente é par, ele vai se tornar positivo. Então vai ser 8 mais 8.
Aqui eu tenho menos 8 dentro de parênteses, elevado a zero, que eu sei que vai ser 1, porque tanto meu sinal de menos como o meu 8 elevado a zero vai dar 1. E aqui, somente o meu número 8 elevado a zero, está sendo elevado a zero, que vai dar 1. Mas eu tenho o meu sinal que é menos, que não está sendo elevado a zero, que é 1 aqui. E assim fechou essa segunda etapa aí, dessa segunda aula, em relação à potência, tá bom? Para quem quiser ter dúvida, pode fazer um comentário, tá bom? Para mim vai ser muito importante. E não somente as dúvidas que vocês tiverem, né? Se quiser continuar acompanhando nossas aulas, vou botar a aula 3, a aula 4, vou chegar de uma forma bem complexa mesmo, para questões mais difíceis, né? De vestibular, de concursos mais concorridos, para que possamos estar praticando. Se você gostou, dá um like aí. Para mim é bom, né? Porque a questão você acaba incentivando, né? Tanto eu dar continuidade nessas aulas, é no momento que você percebe que as pessoas estão visualizando o seu vídeo. E eu, como falei no vídeo anterior, é porque eu gosto da matemática e para mim tem sido aí algo assim muito importante para passar para as pessoas também determinado conhecimento.